a nossa playlist do 13º salário e vamos falar sobre o 13º salário com periculosidade, como que é feito esse cálculo para o colaborador que ele recebe, né, o adicional fixo de periculosidade, tá? Então, para quem começou a partir desse vídeo, para você que começou a assistir a partir daqui, saiba que nós temos vários vídeos aqui no canal, nós temos uma playlist aqui de 13º com várias informações, todo o conceito, entender quando começou o 13º, como que era chamado. Então, assistam todos os vídeos para que vocês possam entender e estudar aqui junto conosco, tá bem, galera? Porque eu gosto de fazer esse formato de vídeo para que vocês possam entender não somente o cálculo, mas também o início, como funciona todo o conceito, tá? Mas antes de começarmos aqui o nosso assunto, não é como calcular o 13º salário com periculosidade, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo, porque quanto mais você compartilha o nosso vídeo, mais você ajuda o nosso canal e também compartilha conhecimento, não é, galera? E não esqueça que no link da descrição nós temos um ótimo pacote de planilhas para RH e departamento pessoal que vão te auxiliar bastante aí no seu dia a dia. Planilhas ótimas de folha de pagamento, controle de ponto, cadastro de funcionários, de banco de horas, horas extras, enfim, são muitas planilhas que vão te auxiliar bastante aí, tá, galera? Mas vamos lá, em outro momento eu falo melhor sobre o pacote de planilhas, vamos dar andamento aqui no nosso vídeo falando sobre como calcular o 13º salário com periculosidade, tá? Primeiro ponto, galera, nós não vamos entrar no assunto aqui, como eu já falei nos outros vídeos, não vamos entrar em assunto detalhado de INSS e imposto de renda, tá? Nós temos aqui playlists completas sobre INSS, sobre imposto de renda, sobre FGTS. Então, o ideal é que você já saiba essas informações para que comece a fazer cálculo de 13º salário, porque nós precisamos de INSS, precisamos do conhecimento do imposto de renda para calcular 13º salário, tá? Então, o ideal é que vocês assistam os outros vídeos antes. Aqui nós vamos fazer só uma pincelada de INSS e imposto de renda, porque senão o vídeo fica muito grande, muito cansativo. Então, nós vamos fazer só uma pincelada da informação, tá? Não vamos fazer o cálculo na mão ali do INSS e imposto de renda, porque nós já fizemos isso em outros vídeos, nós temos playlists aqui, então acompanhem para vocês entenderem melhor, tá? E também sobre periculosidade, tá, galera? O nosso objetivo aqui também não é falar sobre periculosidade, e sim mostrar para você como que é o cálculo do 13º com o adicional de periculosidade. Integra no salário, não integra? Integra aqui no cálculo, não integra? Ah, eu calculo separado? Como funciona? Então, é essas dúvidas que nós vamos tirar, tá? E não explicar o que é a periculosidade em si. Mas, só resumindo aqui em relação à periculosidade, como eu falei, nós temos vídeos no canal explicando. Periculosidade, ela é um total de 30%, tá? A periculosidade é 30%. Então, aqui, nesse caso, a periculosidade de 30%. O salário do nosso colaborador, então, o nosso funcionário, ele foi admitido em 7 de janeiro de 2012. Ele tem um salário mensal de R$ 2.690 e recebe adicional de periculosidade. E ele possui um dependente para imposto de renda. Então, nós estamos utilizando aqui, até coloquei em vermelho, para considerar dezembro de 2021. Nós estamos utilizando tabelas, exemplos 2021, tá? Independente de quando você estiver assistindo esse vídeo, saiba que nós, nesse vídeo, estamos considerando 2021, tá? Então, vamos lá. Salário dele, R$ 2.690. Admissão, 7 de janeiro de 2012. Então, aqui, se nós estamos utilizando o calendário de 2021, ele já tem o direito ao período de 12 meses do 13º, correto? Dos 12avos, como eu expliquei lá no outro vídeo. Então, ele já tem o direito aos 12avos. O que nós temos que fazer é pagar metade dos avos na primeira parcela sem descontos e metade dos avos na segunda parcela com todos os descontos, tá bem? Então, vamos lá. Aqui, nós temos o salário, 2.690, como eu falei, a admissão é 2012, então nós já vamos calcular os 12 meses. Um dependente para IR e aqui. Como que eu calculei esses 30% de periculosidade? Salário vezes 30%. Ok, cheguei no meu total aqui, tá?
Então, os meus 30% de periculosidade. Meus 30% de periculosidade é aqui, salário vezes 30%. Eu sei que esse é o valor do salário e esse é o valor da periculosidade, tá? Depois aqui no final, nós vamos somar esse total. Porém, no momento, nós precisamos destrinchar, digamos assim, né? Vamos colocando aqui passo a passo para vocês entenderem. Então, salário, a periculosidade de 30% dá R$ 807. E aqui eu preciso, para a primeira parcela, eu preciso somente da metade. Lembra que a primeira parcela nós vamos calcular a metade dessa periculosidade também? Porque 50% será 50% do salário e a periculosidade. Então, vamos lá. Aqui nós vamos calcular. Eu fiz em fórmula para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Vamos pagar na primeira parcela metade dos avos, correto? Só recapitulando, metade dos avos na primeira parcela. Qual que é a fórmula para calcular certinho aqui? É o salário dividido por 12, multipliquei por 6, que é aqui os 6 avos. E eu vou somar com a minha periculosidade. Então, eu vou somar aqui com a metade da periculosidade, entende? Então, eu vou somar aqui com a metade da minha periculosidade, que é 403,50. Aqui, eu vou colocar minha periculosidade, o total, porque eu tenho que somar os totais, o salário mais o total da periculosidade, entende? Então, aqui eu vou somar os totais. Aqui, eu vou somar os 50% da periculosidade para a primeira parcela. Entenderam? Então, para a primeira parcela, nós vamos calcular a metade da periculosidade. Então, é o total do salário e aqui a metade da periculosidade. Só olhar a fórmula aqui direitinho para mostrar para vocês. Entenderam? Então, olha, salário dividido por 12, multipliquei por 6, porque aqui é minha referência, por 6, e multipliquei por 30. E aí eu tenho a minha periculosidade para somar. Entenderam certinho? Tá? Só voltando. Ah, Tamires, por que é metade? Então, nós temos que seguir a fórmula do cálculo do 13º, tá? Então, primeiro ponto, igual salário, eu dividi por 12, que são os 12 meses, multipliquei por 6, que são os 6 avos, e multipliquei os 30%. Aí, eu tenho aqui os 403,50 centavos. Qual o valor que eu tenho que pagar na primeira parcela? R$ 1.748,50. Então, na primeira parcela, R$ 1.748,50. E aqui, a minha base, ela vira a base do FGTS. Lembrando que FGTS não é desconto, e sim um recolhimento que o empregador ele faz, né, para a conta do empregado lá na Caixa Econômica Federal, que é 8%, que seria R$ 139,88. Ok, primeira parcela eu paguei R$ 1.748,50. Essa primeira parcela, galera, se você não entendeu bem, assiste o vídeo de novo, volta ou coloca a pergunta no comentário, tá? Porque esse ponto aqui, ele é bem chatinho de se entender para calcular a primeira parcela do 13º salário com periculosidade, tá? Quando se trata de, só fazendo um adendo aqui, quando se trata de adicionais variáveis, hora extra, adicional noturno, enfim, nós temos que calcular a média. No momento, nós não vamos fazer esse tipo de cálculo, nós estamos fazendo aqui somente com periculosidade condicional fixo, tá bem? Então, vamos lá. Primeira parcela eu pago lá de fevereiro até novembro, então de fevereiro até novembro é o meu prazo máximo para pagar. Segunda parcela eu pago aqui até dia 20 de dezembro. Então, eu vou reduzir aqui para mostrar melhor para vocês. Qual que é o valor total? 13º salário total, os meus 12 avos, que é o total. Eu tenho que somar salário mais a periculosidade, os 30% da periculosidade referente ao total do salário. Então, aqui, ó. Salário mais periculosidade. Então, salário mais periculosidade, eu tenho R$ 3.497,50.
reais, 3.497. Esse é o meu total para cálculo, ok? Vou somar o salário mais a periculosidade condicional fixo. Perfeito, aí cheguei aqui. Agora o INSS, como eu falei, nós não vamos entrar no mérito do cálculo certinho do INSS, tá? Eu já coloquei o resultado aqui. Então, o INSS, o desconto 340,87, imposto de renda com um dependente aqui, né? Então, ele tem um dependente, nós deduzimos. Então, ficou o desconto do imposto de renda R$ 90,18, e na segunda parcela nós temos que descontar o valor da primeira parcela que ele já recebeu. Então, nós vamos descontar aqui R$ 1.748,50. Então, vamos lá. Quanto que ele teve de vencimento? 3.497. Quanto que ele teve de descontos? 2.179,55. Então, quanto que ele tem a receber na segunda parcela? 1.317,45, que é o total, né? Vencimentos menos os descontos, eu tenho 1.317,45. Então, ele recebeu 1.748,50 na primeira e recebeu 1.317,45 na segunda parcela, tá? Minha base de INSS é essa daqui, 3.497. Base de imposto de renda ficou aqui 2.966,54 e a base de FGTS 1.748,50. Recolhimento do FGTS 139,88. Então, galera, eu acredito que vocês tenham entendido bem aqui como funciona, tá? Aqui nós fizemos para calcular a primeira parte do 13º, nós calculamos os 50%, né? Que seria aqui metade. Calculamos primeiro os 6/8, multiplicando, né, ali pela periculosidade, e depois nós fizemos pelo total. Se tiver alguma dúvida, como eu falei, deixa aqui no comentário ou assista essa opção novamente. Faça até melhor. Monta a planilha do Excel aí na sua casa, monta aí no seu computador, faça os cálculos, faça a fórmula direitinho, tá? Eu sempre mostro aqui no vídeo a fórmula, não tem por que esconder. Deixo sempre a fórmula direitinho para que vocês possam aprender e treinando. Para aprender cálculo, galera, é treino. Para aprender cálculo em Excel também é treino. Não é somente decorar a fórmula, você tem que ir treinando, você tem que fazer várias vezes para você ter entendimento melhor, tá? Faça como uma dica que eu deixo aqui bem interessante. Quando você for montar a sua planilha, deixa a sua tabelinha do INSS aqui, ó, deixa a sua tabelinha do INSS com a fórmula. Deixe a sua tabelinha no imposto de renda também com a fórmula, porque isso facilita muito, mas muito mesmo, para você fazer conferência, para você fazer o cálculo. Eu sempre deixo assim, olha, a tabela do imposto de renda, só para vocês visualizarem aqui melhor. Eu deixo uma tabelinha do imposto de renda com a fórmula, porque ninguém é de aço, a gente tem que lembrar a fórmula. INSS, eu também deixo aqui a fórmula, a tabela e a fórmula embaixo para sempre lembrar, porque é tanta coisa para decorar, galera, que se você não deixar uma fórmula anotada em algum cantinho, você vai acabar esquecendo. E aqui eu deixo a minha tabela, né, os meus exercícios para treino e para conferência, porque como eu sempre falo para vocês, você tem que aprender a calcular na mão, tem que aprender a conferir, não somente esperar a contabilidade te mandar ou um sistema, você apertar o botão, o sistema fazer e acredito que tá tudo certo. Não, você tem que saber conferir, tá? Então deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua dúvida, o seu gostei, deixa o seu like, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo e também, galera, vejam no link da descrição que nós temos cursos completos de hora extra, adicional noturno, desconto de INSS, imposto de renda e também o nosso pacote planilhas. Galera, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito extenso, espero que vocês tenham gostado deste assunto, como calcular o 13º salário com periculosidade.
Não é algo simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, só questão de aprender, não é de treinar e aprendendo. Galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, vão acompanhando os próximos vídeos, quem não assistiu os anteriores, assistam, porque tem muita coisa interessante aqui, não somente nessa playlist 13º, mas nas demais. Galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!